Olá, gente! Mais um programa Saúde Ativa no ar. E você já sabe qual é o meu principal objetivo aqui, não é? Quero te motivar a sair do sedentarismo, a começar a se movimentar e a praticar saúde. Porque esse é o nosso bem mais precioso e temos que cultivá-lo. E olha, para dar aquele empurrão que você está precisando e para trazer informações úteis ligadas à saúde, preparamos um conteúdo bem bacana para o programa de hoje. Veja só. Os cuidados que devemos ter com a voz. Sim, porque independentemente da profissão, é preciso zelar por essa ferramenta importantíssima. E por falar em algo muito relevante, vamos destacar o Projeto Salve, que capacita pessoas a prestar os primeiros socorros. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no Saúde Ativa. Eu que sou jornalista, faço parte dos profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. Você é professor ou palestrante, por exemplo, tem também sim que redobrar os cuidados com a fala. Acompanhe a matéria do repórter Leonardo Barreto sobre o tema. A voz é extremamente importante para a comunicação de qualquer pessoa e para profissionais que a utilizam como ferramenta de trabalho ainda mais. Nós procuramos a doutora Aline Fontes para saber quais os principais cuidados que devem ser tomados. Então, os profissionais da voz, primeiramente, têm que ter cuidado com a alimentação, principalmente se tem o refluxo, porque se, por exemplo, dormir de barriga cheia é importante evitar. Café, é importante diminuir a quantidade de ingestão, porque o café e alguns alimentos gordurosos podem aumentar a quantidade de refluxo. Aumentando o refluxo, pode gerar o pigarro na voz e rouquidão, dependendo da quantidade de pigarro. Outro cuidado importante é a hidratação. É extremamente importante que o profissional da voz se hidrate durante todo o dia. Por exemplo, ao acordar, geralmente a voz ela está um pouquinho mais grave, porque todo o corpo está desidratado. Então, a prega vocal também vai estar desidratada. Então, é bom e importante que, ao acordar, o profissional da voz beba água e beba água durante todo o dia. Quem tem nebulizador em casa também pode fazer uso do nebulizador com soro fisiológico para hidratar diretamente as pregas vocais, o nariz, fazer a higienização do nariz também antes de usar a voz, para liberar as narinas para que essa voz saia melhor, de forma mais bonita. Certo. Existe algum alimento que seja indicado para melhorar, para preservar a voz? Então, a maçã ela é conhecida como uma fruta que melhora a voz, mas, na verdade, ela limpa o trato vocal. Então, limpando o trato vocal, essa voz ela sai melhor. A maçã também é utilizada por ser um adstringente, e na medida que você morde a maçã, que você abre a boca com a forma máxima, também já trabalha a articulação. Então, quando for comer uma maçã, é indicado articular de forma exagerada para já trabalhar a articulação e liberar toda a musculatura que a gente vai usar enquanto fala. A bebida alcoólica, ela traz algum prejuízo à voz? Traz prejuízo, porque a bebida alcoólica ela anestesia a região de laringe. Então, se o profissional da voz está com algum problema vocal, como rouquidão, cansaço, ela vai mascarar essa dor, vai mascarar esse problema, e aí o profissional da voz vai usar essa voz de forma mais intensa. Quando essa anestesia passar o efeito do álcool, a voz pode estar mais rouca e o profissional com mais cansaço vocal. Então, para o profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho, no final de semana não deve deixar aquela cervejinha se prolongar, né? Não exagerar, é bom evitar. No caso, se for para algum lugar que tenha muito ruído, pode beber, só que evitar falar alto, gritar, porque como anestesia a região de laringe, o profissional pode cometer abusos vocais e não perceber. E aí, quando o efeito do álcool passar, a voz pode vir mais rouca, mais cansada. No dia que ele sentir a voz um pouco mais rouca, um pouco mais cansada, o que é que ele pode tomar para resolver? Então, rouquidão por mais de 15 dias, o profissional deve procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame e investigar a causa dessa rouquidão. Não existe medicação para melhorar a rouquidão, é preciso investigar a causa dessa rouquidão, se é uma inflamação na garganta, se é uma gripe, um processo alérgico. E se o otorrino perceber que existe algum problema vocal, ele vai fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo, que é o profissional responsável por tratar a voz. Isso aí. Fica aí a dica para você que trabalha com a sua voz, sempre melhorando. Então, a dica da doutora é buscar um fonoaudiólogo, não é isso? Isso mesmo.
Com você, Gilmara. Eu já volto com uma pergunta. Você sabe o que fazer se alguém sofrer uma parada cardiorrespiratória ao seu lado? Certamente, para a grande maioria das pessoas, a resposta será chamar um socorro especializado. É claro que numa situação desse tipo, o atendimento médico é indispensável e deve sim ser acionado imediatamente. Mas você sabia que com o reconhecimento precoce do mal súbito e o início imediato dos procedimentos para salvamento, eleva as chances da vítima sobreviver? Então confira o que é o Projeto Salve. A iniciativa partiu da parceria entre 4 instituições e em menos de um ano já são mais de 1.200 pessoas capacitadas e cerca de 100 voluntários. É um projeto desenvolvido por 4 instituições, né? O SAMU 92 Sergipe, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, a Sociedade Médica do Estado de Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas, a Copanest. Esse grupo se juntou há um ano e aí nós implementamos o projeto, cujo objetivo principal é ensinar a população, né, a população de uma forma geral, a população leiga que a gente chama, a atuar, tanto a reconhecer uma parada cardiorrespiratória, quanto fazer os primeiros atendimentos nessas situações. Diante de uma situação de emergência, a prestação dos primeiros socorros da forma correta podem fazer toda a diferença. Aqui em Sergipe, o Projeto Salve auxilia na qualificação de pessoas para que possa fazer esse atendimento da forma correta. E nós vamos conhecer como funciona a partir de agora. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Analisando o ritmo cardíaco. O objetivo desse projeto é ensinar a população leiga a reconhecer uma parada cardiorrespiratória e, ao mesmo tempo, acionar o serviço de urgência, né, especializado e, consequentemente, de imediato começar a fazer as massagens torácicas, a cardiorrespiratória e torácica. Então, ele fazendo isso aqui, o que é que acontece aqui? Há uma possibilidade, né, dessa pessoa que sofreu a parada cardiorrespiratória, o serviço de socorro especializado chegar no momento e salvar. Porque se não fizer nada, a cada minuto que não faz nada, ele tem um 10% a menos de sobrevida. A proposta é que o projeto seja levado às escolas. A partir do segundo semestre, está indo para as escolas, ensinando as crianças para formar cidadãos mais conscientes e sabedores daquilo que tem que fazer numa situação como essa. Os braços esticados e a força do ombro sobre os braços e não os braços fazendo o movimento. O projeto é uma filosofia que tem que ser embutido em cada cristão, em cada pessoa leiga aqui, para, num caso desse, seja na rua, em casa, onde for, ele atue. Já é uma grande esperança para todos nós. Olha, eu vou ali rapidinho beber uma água, mas eu volto já já. Não sai daí, não. Agora, aquele momento delicioso tão aguardado aqui no Saúde Ativa, o quadro Comer Bem. Hoje a chefe Valdenira Alves preparou uma massa de dar água na boca, fora que o preparo é bem simples. Confira! Começou agora aquele quadro de dar água na boca. Aqui ao meu lado, ela, de sempre, a Valdenira Alves. Val, hoje você preparou uma receita também deliciosa, mas bem diferente das suas últimas, né? Você vinha preparando saladas. O que é que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe um prato muito prático também, para que não haja desculpa, né? Que não consegue fazer uma coisa mais saudável. Eu trouxe um talharim ao pesto. Nesse talharim eu vou colocar também como sugestão um espaguete de cenoura. Olha, né? Que bacana, né, gente? Isso, que dá também, como eu sempre gosto, um colorido a mais no prato. Acho que fica diferente e sofisticado. Val, antes de pegar a gente pelo paladar, ela já pega pelos olhos, né? Isso. Muito legal. E Val, conta pra gente quais são os ingredientes, o que é que você vai fazer? Então, eu vou usar basicamente o talharim. Esse eu uso fresco, né? Que eu acho muito saboroso e muito rápido.
rápido, Certo. né? Acho que é bom dar dicas de coisas que você consiga fazer em pouco tempo. Porque com a correria do dia a dia, minha, sua, de todo mundo, né? Você em casa que está assistindo a gente, não dá tempo de preparar essas receitas, né? Isso. Sofisticadíssimas durante o dia a dia. Então, tem que ser prático. Exatamente. Vamos lá, então. Então, uma dica que eu dou sempre, né? No cozimento do macarrão, as pessoas costumam colocar azeite. Ou óleo, ou qualquer outro óleo. É para que o macarrão não grude. Na realidade, quando você coloca o óleo ou o azeite no macarrão, ele vai impedir que o molho penetre nele. Então, ele vai ficar sempre sem o molho. E isso é lenda, né? De que não vai agarrar, não tem nada a ver, né? Exatamente. É só lenda, gente. O segredo é que você cozinhe esse macarrão numa água fervendo mesmo. A dica que eu dou é que você cozinhe esse macarrão ou qualquer um outro em água fervente, fervendo bastante e muito salgada, tipo a água do mar. Ah, é para colocar muito sal já na água? Muito sal. Por quê? Tá. Porque depois do cozimento, você vai colocar na água fria para parar o cozimento. Certo. E quando você tira, se você tirar ele e não fizer esse choque térmico, ele continua cozinhando. Nossa, que interessante. Olha, eu acho que você não sabia dessa dica, né? Então, assim, isso vai evitar que o macarrão grude. Né? E você não vai colocar o óleo nem o azeite na água. Então tá vendo? Nada de óleo ou azeite na água. Isso. Você coloca sal, pode caprichar no sal, Pode porque depois caprichar. vai fazer o resfriamento na torneira mesmo ali, na água gelada, né? Na água fria. Isso. E aí vai Só impedir. lembrando assim, que quem tiver alguma restrição a sal, vai ter que dosar melhor, né? Colocar menos. Mas assim, o macarrão ele não fica salgado, ele vai absorver o sal. Como se fosse lavar, né, Val? Isso. Lava o macarrão e aí corta o sal, né? Isso, Esse tipo de sal, isso. tira mais. Pronto. Então vamos lá, agora você vai colocar o macarrão para cozinhar durante quanto tempo, mais ou menos? No caso do macarrão fresco, 3 minutos, né? Certo. Os demais, você vai seguir as orientações da embalagem. Ah, pronto, Né? fica atento à Porque embalagem. a gente tem uma variedade enorme de macarrão. Então, cada um vai ter um ponto, né? Entendi. A gente tem o linguine, o espaguete, e aí ele vai ficando mais grosso. Quanto mais grosso, mais tempo ele vai Cada macarrão, permanecer. sua característica, seu tempo de Isso. cozimento, né? Então, Então, vamos cozinhar importante agora, Val? seguir as orientações. Pronto. Então, Val, enquanto o macarrão tá lá os 3 minutinhos no fogo cozinhando, a gente vai preparar a cenoura para deixar com esse efeito aqui. Isso. Como é que você faz? Explica pra gente. Então, eu tenho esse equipamento que se chama mandolim, né? Certo. Mas assim, você encontra uma diversidade de aparelhozinhos que fazem esse espaguete. Né, na internet, aqui em Aracaju mesmo você já Salões de encontra. variedades deve ter, Isso. né? Esse é super prático, né? Você rala dessa forma, né? Você pode usar o equipamento de segurança quando estiver já finalizando a cenoura. Eu, como já tenho uma certa prática, eu prefiro iniciar sem esse. Então, feito isso, desliga o fogo, 3 minutos, o macarrão tá pronto. A gente vai Isso. pro procedimento de lavar agora. Isso. Vamos lá. Escorre. Escorre normalmente na pia. Normalmente. Isso. Pode usar escorredor também? Pode usar. Fica mais prático, né? Isso, melhor. Pronto. E aí você vai pro processo de Resfriamento, Isso, né? que na verdade é cortar o cozimento. Certo. Você joga água gelada e você corta o cozimento do macarrão, Perfeito. tá? E escorre novamente. E agora a Val já desligou o macarrão, já fez o processo de resfriamento. A cenourinha aqui, que passou por aquele processo, também já foi cozida no vapor, né, Val? Isso. Por volta de 5 minutos. Aham. É o suficiente? Suficiente. Pronto. Você percebe quando ela tá boa se ela tiver al dente. Você quebra ela assim, ela tá nem muito mole, Nem dura ainda, al né? dente, Crocante. Pronto, crocante. perfeito, já tá pronto. Agora a gente vai para o molho, né? Isso. Já é a etapa final aqui da receita. Tá. O molho pesto, O né? molho pesto, você vai usar manjericão, que é a base dele, Certo. queijo parmesão e O azeite, super né? prático. O queijo parmesão, eu não uso queijo de pacotinho. Ah, tá Não- bom frisar, né? Tem que Isso. ser um queijo de melhor É, qualidade. de melhor qualidade. Onde é que compra, Val? Olha, aqui em Aracaju você encontra em supermercado. Ah, no próprio em supermercado você empório. encontra o queijo. Isso. Geralmente eu compro
assim, os melhores, na minha opinião, são os importados, né? Entendi. Tem uma diversidade de... Que vai dar uma diferença no molho, né? Total, né? E aí você rala ele. Eu gosto de comprar ele bruto, né? Eu trabalho, a maioria dos meus ingredientes eu trabalho de forma bruta e trabalho em casa. Porque quanto mais processado, mais aditivos químicos vai ter. É verdade, mas menos valor nutricional. Isso, né? aí você vai ter só um trabalho a mais de ralar, né? Mas eu prefiro fazer Mas aí assim. vai compensar no final, Isso. inclusive no sabor. O né? sabor E é para diferente. preparar o molho, como é que a gente faz? Então, eu coloco no mixer, né? Que pode ser o liquidificador também, Isso, né? pode ser o Talvez você só tenha o liquidificador. liquidificador em casa. Eu já não tem havia problema. colocado aqui, né? Então eu coloco e a quantidade é a gosto, A gosto né? do queijo, né? Isso, você coloca uma quantidade razoável. E o azeite, também a gosto. eu prefiro o azeite extra virgem, né? Certo. E você coloca também um azeite de qualidade. Sempre você observa a qualidade dos ingredientes, que vai dar toda a diferença no sabor final, Perfeito. né? Boa dica, E aí Val. você coloca a quantidade desejada E aí vai bater, e né? vai bater, né, no mixer, que pode ser no liquidificador Liquidificador também, também. né? E você vai, né, fazendo essa prensa nele até que ele fique uma pasta. E eu vou mostrar, nós já temos o molho pronto. E aí a gente bateu lá até ficar nessa textura, né, Isso. Val? Olha só, gente. Que textura maravilhosa. E agora é só montar o prato. Só montar o prato, Então né? vamos lá. Né? Agora é com a chefe, né? Essa parte. Eu monto o prato, eu coloco a cenoura como base, né? Certo. Certo. Depois eu coloco o talharim. Tem uma forma bacana de colocar, né? Mas aí você enrola o garfo nele. Aquele garfo maior é até melhor. E traz aqui com a mão mesmo. Que cozinheira sempre... Trabalha com as mãos, Isso, né? e aí Obviamente. você já deixa ele mais ou menos nesse formato. Certo, tá? mais arrumadinho. Vem com o molho. Isso, aí você vem com o molho e coloca sobre ele. Que também é opcional, você pode envolver no molho ainda na panela. Eu gosto de fazer assim para dar mais um efeito Sim. delicado, né? Pronto. Então, também a quantidade que você desejar. Pode E regar com azeite ainda, rega com né? azeite, se Se preferir, desejar, né? sim. Você coloca o mesmo parmesão, sempre lembrando, o parmesão, quanto melhor a qualidade do parmesão, melhor será o sabor final do Certo. prato, né? Aí você coloca o parmesão na quantidade que desejar. E olha, é um prato saudável, porque você tem essa cenoura, né? Que diminui a quantidade Do do carboidrato, né? que Do você vai macarrão. comer. Sim. Você tem um molho basicamente de ervas, né? E azeite, que em uma quantidade razoável é muito saudável, é uma gordura saudável. Verdade. E um queijo para finalizar e dar um Dá sabor. aquele sabor especial, né? Isso, sinceramente, sem o queijo já não fica tão bom. Quem tem alguma restrição de queijo... Abre mão dele, mas Isso. se puder colocar o queijo, Isso. melhor, né? Bem melhor. Val, olha, eu quero te agradecer mais uma vez aqui no Saúde Ativa, no quadro Comer Bem. Gente, agora eu vou encerrar, porque olha, vamos combinar, né? Olha que prato maravilhoso. Eu preciso provar. E é claro, vou te deixar aí com água na boca. O prato ficou lindo, não foi? Então que tal já ir pensando no menu para o Dia dos Namorados? Tá aí uma boa dica, hein? Mas mudando de assunto, você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana, baixe agora! Ah, e manda sugestões pra gente, tá? E críticas também. O nosso e-mail, confere aqui, é produção tvcamara@cmaju.se.gov.br. Agora vamos a mais um breve intervalinho, mas ele é bem rapidinho, não sai daí não. Agora chegou a hora daquele momento que te faz repensar sobre a vida e que te motiva a buscar a saúde cada vez mais.
Sim, é a hora do quadro Onco Legal com a Rafaela Macedo, que hoje trata sobre legislação. Rafa, com você. Oi, Gil, você tá linda, mulher, mas também, como sempre, graças a Deus. E hoje vamos falar sobre outro tema. Na verdade, vamos adentrar hoje na isenção tributária dos seguintes impostos, do IPI, IOF, ICMS e IPVA. Mas para isso, eu quero que vocês entendam o que é cada um deles. Nós estamos falando ainda sobre a aquisição de veículos novos com isenção tributária para os pacientes com câncer. Dr. Zé Gomes, seja muito bem-vindo novamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Rafaela. É sempre bom esclarecer os detalhes sobre essa importante atuação, né, do Estado na área de saúde. Como nós já falamos antes, ou seja, vindo através da nova ordem econômica que o Estado dispõe na Constituição Federal, onde ele deve prover meios para atuar diante do cidadão, prestando políticas públicas diretamente na área de saúde, mas também indiretamente para buscar atingir esses benefícios da igualdade, do bem-estar social que todos devem ter de forma igualitária, né? E aí, falando um pouquinho de algum desses benefícios, nós temos alguns impostos que o Estado utiliza numa função que a gente chama de função extrafiscal, né? Ou seja, o que é isso? O Estado ele tem como principal função arrecadar receitas, arrecadar recurso público, e os impostos são a maior parte da receita pública que o Estado busca. Mas, além dessa função arrecadatória que o Estado utiliza para prestar serviço público diretamente ao cidadão, a própria manutenção da máquina estatal também vem com essa receita, mas alguns impostos têm uma finalidade extrafiscal, ou seja, que vai além da função de meramente arrecadar. E essas funções são funções onde pode ser utilizado receita de certos impostos para o Estado buscar o alcance de certos objetivos sociais e econômicos previstos na Constituição Federal. Só para dar um exemplo, né, nós temos no âmbito da União Federal, nós temos o imposto de importação e o imposto de exportação, onde o Estado ele pode, a qualquer momento, através de um decreto do Presidente da República, alterar as alíquotas desses dois impostos, o que vai modificar o valor final deles, justamente para manter o equilíbrio da balança comercial do país. Então são dois impostos que têm uma finalidade extrafiscal, né? O ITR, Imposto Territorial Rural, assim como o IPTU nos municípios, também podem ter suas alíquotas modificadas de acordo com o valor do imóvel, de acordo com o uso do imóvel para uma função social adequada. E aí o Estado pode utilizar essa majoração ou diminuição desses impostos não só para arrecadar, mas para estimular o cidadão a manter sua propriedade sempre adequada ao uso de uma função social. Então, dentro desses deveres que o Estado tem hoje, através dos seus impostos, e eu falo Estado, tanto União, Estado ou município, cada um na sua competência, alguns impostos também têm essa outra finalidade de se alcançar certos benefícios sociais, dentre eles, principalmente voltado para a saúde, né? E aí nós temos, por exemplo, 4 impostos importantes, que um no âmbito federal, que é o IPI, o IOF, esses dois são do âmbito federal, e no âmbito estadual nós temos o ICMS e o IPVA. Esses 4 impostos também têm uma função extrafiscal, na verdade eles têm várias funções extrafiscais, mas dentre elas, uma delas é aplicada especificamente para a concessão de alguns benefícios, onde alguns portadores de determinadas categorias de doenças, que venha a afetar justamente a sua própria mobilidade, a sua própria deficiência física do cidadão, eles podem obter alguns benefícios na aquisição de veículos, por exemplo, que é o caso aqui tratado, né? Dentre eles nós temos o IPI, é o imposto que significa Imposto sobre Produtos Industrializados. Só para que vocês entendam um pouco, o IPI é um imposto que incide na saída do produto do fabricante, da indústria. A indústria, quando ela fabrica algum produto a partir de matérias-primas, e aí no caso a indústria automotora, por exemplo, quando ela fabrica e monta lá o veículo, esse veículo ele sai dessa indústria para o comerciante, o revendedor do veículo, com um determinado preço, e sobre esse preço incide alguns impostos, dentre eles o IPI, pela própria industrialização, o ICMS, que é um imposto de competência do Estado, que significa circulação de mercadorias e serviços
de transporte, e em relação à mercadoria, que é o veículo, ele incide na circulação, ou seja, na saída da indústria para o comércio, assim como na saída do produto do comércio para o consumidor final, também gera uma outra circulação, então incide novamente esse ICMS, além do IPI que já incidiu quando a indústria vendeu para o comerciante, né? Do comerciante para o consumidor, nesse caso específico, não incide novamente o IPI, porque não há um novo processo de industrialização, a não ser que houvesse alguma modificação no produto, e aí já incidiria também o IPI novamente. E no âmbito do Estado nós temos também o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? Esse imposto, ele incide, como o próprio nome já diz, pelo direito de propriedade. Então, se eu sou proprietário de um veículo, o fato de eu ser proprietário, de eu ter o direito de propriedade registrado sobre o bem, isso já me gera a obrigação de pagar anualmente esse IPVA. Enquanto que o ICMS e o IPI, eles incidem somente na circulação do produto, na saída do produto do estabelecimento. E o que acontece é que no Brasil, os consumidores, né, são chamados inclusive por consumidores, por contribuintes de fato. Porque, na verdade, os contribuintes de direito, aqueles que pagam os impostos, no caso a indústria, quando vende para o comerciante, vai pagar IPI, vai pagar ICMS, quando ele remete primeiramente esse produto. O comerciante, quando vende para o consumidor final, paga novamente ICMS, porque gerou uma nova circulação. Só que imagine que nós estamos falando aqui de dois impostos, né? Além do IOF, que a indústria também recolhe, o comerciante, que são impostos federais. Mas, além disso, nós temos outros tributos, como contribuições sociais e outros impostos. Isso tudo agrega o preço final do produto. Ou seja, é praxe no nosso sistema brasileiro que tanto a indústria como o comerciante, quando revende o seu produto, eles embutem no preço final do produto aquela carga tributária que eles tiveram que recolher para o Estado, de forma que esse repasse dessa repercussão econômica do imposto acaba gerando um ônus para o contribuinte. O contribuinte é quem, na verdade, ao comprar o seu produto, sobre aquele preço, ele está pagando ali um percentual elevado sobre os tributos que incidiram naquele produto. Então, por isso que os consumidores são chamados também de contribuintes de fato, porque eles não são legalmente os contribuintes, mas de fato são eles que recebem a repercussão, né? Depois, em outras oportunidades, existem algumas pesquisas em internet, alguns quadros de alguns institutos de pesquisa, que eles demonstram exatamente sobre cada produto aqui no país que as pessoas adquirem, a carga tributária que incide sobre eles, que inclusive é um dos deveres que são inseridos pela Constituição Federal, estão inseridos agora na Constituição Federal por força da emenda 42, mais recente, que é a obrigação do consumidor ser alertado sobre o custo tributário do que ele está consumindo. Então, tem produtos que eu estou pagando 40% só de tributos, outros 30%, outros 20%, vai depender muito do produto e dos benefícios ou incentivos que aquele produto vai ter. Em relação à aquisição de veículos propriamente dito, nós temos alguns impostos, dentre eles o IOF, o IPI, o ICMS, o IPVA, que contém benefícios fiscais para os adquirentes. Na verdade, esses benefícios eles são aplicados pela própria legislação, não só pelo fato de ser um paciente oncológico, logicamente que já seria, por tal motivo, uma diferenciação tributária em razão do tratamento que as pessoas submetem, mas quando essas pessoas, com esse tipo de tratamento, elas alcançam uma deficiência motora ou algum outro tipo de deficiência física. Essa constatação, né, feita logicamente através da comprovação de relatórios médicos, perícia e tudo mais, isso pode gerar, no momento da aquisição do produto, a inserção desse cidadão nos benefícios que a legislação tributária traz, ou seja, com a isenção do IPI, né, do próprio ICMS do Estado no momento da aquisição daquele veículo, quando a mercadoria circula para aquele contribuinte, e da mesma forma a isenção do IOF para a empresa revendedora no momento em que aquele recurso está sendo circulado pelo fato do pagamento do veículo e tudo mais. De forma que, com essa isenção do ICMS, do IPI e do IOF, comprovadamente e legalmente autorizada, o veículo ele já chega, portanto, com um custo menor na mão do adquirente, tendo em vista que, como eu disse aqui,
é comum a repercussão do ônus tributário recair para o consumidor final, e com esses benefícios fiscais protegidos por lei, o custo do produto ele vai ser bastante reduzido. Às vezes chega em patamares a 30% mais ou menos da redução do custo final do produto, incluindo o momento em que o cidadão adquire o produto e passa a ser o proprietário desse produto, ele também passa a ter aí o benefício fiscal com relação ao IPVA, né, ao Imposto sobre de Propriedade de Veículos Automotores, que também já tem um ônus diminuído aí para esse cidadão, para esse contribuinte, que se torna proprietário desse bem, comprovadamente nessas circunstâncias, né? Então, se você é possuidor de alguma doença oncológica e que ela tenha ocasionado alguma debilidade motora, algum tipo de deficiência nesse sentido, você pode ser alvo desse benefício, ser alvo dessas isenções na aquisição do veículo, né? Para isso era só procurar os órgãos responsáveis, entregar a documentação desejada e você pode se beneficiar dessa isenção, o que já é, logicamente, não só um ganho, mas também é uma forma de tratar de forma mais igualitária e menos custosa esse tipo de paciente que já tem um ônus a mais na sua atividade econômica diária. Obrigada, Rafa. Gente, o Saúde Ativa termina aqui, mas não esquece, hein, que temos um encontro marcadinho toda semana aqui na sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.